Boa noite a todos. Aqui no nosso canal da Associação de Peritos Judiciais do Estado do Rio de Janeiro, para mais uma palestra em comemoração aos nossos 43 anos. Hoje nós temos a abertura com o doutor João Luiz Aguiar, presidente da ASPECOM Goiás. Boa noite, doutor João. Boa noite. Temos a abertura com o doutor... Temos também o doutor Gilberto Braga, tá? Nosso palestrante de hoje, tá? E alguém com um YouTube aberto aí, que eu não sei quem é, tá dando uma microfonia aqui. Não sei. Alguém com um YouTube aberto aí, que eu não sei quem é, tá dando uma microfonia. Bom, então, e a doutora Silvana, nossa diretora de perícias financeiras da Associação de Peritos, tá? Para mais uma noite aqui de bate-papo, de conversa, né? E para que a gente não perca tempo, a proposta é que o doutor João Luiz Aguiar faça uma apresentação da sua associação, da ASPECOM Goiás, da qual ele é presidente, e nos brindando com as facilidades que o doutor João encontra lá na sua associação, as dificuldades, né, para que a gente aqui no Rio de Janeiro, João, tenha noção de que não somos só nós que sofremos, que os problemas são mais ou menos semelhantes, embora estejamos bastante distantes. Então, doutor João é mestre em administração de empresas, é contador e é um perito de mão cheia lá em Goiás, e responsável pela organização do CONAP que nós tivemos aí em 2017, que foi espetacular. Doutor João, por favor, com a palavra. Obrigado. Boa noite a todos, né, desta sala, né, e aos demais participantes pelo canal de transmissão, YouTube, né, da Associação dos Peritos do Estado do Rio de Janeiro, né. Obrigado ao ilustre presidente, doutor José Heriberto Copa, né. Igual eu disse, a gente já conhece há bastante tempo, desde os CONAP da vida, né. Pelo convite para a abertura desse magnífico evento, né, com o renomado e nobre doutor Gilberto Braga, né, para palestrar sobre o tema O Perfil do Perito para o Novo Normal, em comemoração aos 43 anos, né, da Associação dos Peritos Judiciais do Estado do Rio, né, que é uma honra que a ASPECOM estar presente. E também, da mesma forma, também, uma boa noite, né, um agradecimento à minha doutora Silvana Gomes Pita, né, muito obrigado pelo convite. Então, nós vamos falar aqui e dizer também que a ASPECOM, neste ano, dia 11 de agosto, né, ela comemorou também os 20 anos, né? Nós temos mais jovem, né? Mas temos a intenção de chegar aí aos 100 também, chegar aos 43, né? É muito importante a associação para os profissionais da perícia, né? Então, no caso da ASPECOM aqui, nos seus 22 anos, né, como foi fundada em 11 de agosto de 2000, e comemorou, agora nós tivemos uma semana de live, né, na comemoração dos 20 anos da ASPECOM, né? Durante esse período tem uma evolução significativa nos termos de qualidade e também com a questão das dificuldades também, né? Vamos falar primeiro das qualidades, né? Das conquistas, né? Não vou dizer das qualidades, das conquistas, né? E depois falaremos também da parte das dificuldades, assim como tem as demais associações, né? A ASPECOM, como a PEGERS, né? Filiada à FEBRAPAN, né, Federação Brasileira das Associações de Peritos, que estão em torno com 11 ou 12 associações, né, praticamente todo o Brasil, né. No caso da ASPECOM, certo, a administração dela anterior, né, a minha, né, que seria com o Júlio César Carlos, né, e eu na época vice, né, depois nós mudamos, eu o presidente e ele vice, né, e ele fez um trabalho muito importante na questão de captação de associados, divulgação para conquistar mais associados, certo? E já no meu caso, eu já penso, como eu penso essa diretoria, né, já penso um pouquinho diferente, nós já procuramos fazer a qualificação desses associados, né? Quer dizer, a outra diretoria, o pensamento dela é trazer mais associados para as ASPECOM, né? E lógico, até questão financeira e tudo, certo?
E quanto eu já penso, eu não, nós da atual diretoria, nós pensamos mais na questão de qualidade, certo? Nós queremos aí que, qualidade, sim, devido à evolução de tecnologia, busca de novos conhecimentos, né? Então, nós buscamos aprimoramos pela qualidade, de maneira, assim, que o juiz, quando pensar no perito, ele pensar nas PECOM. É com essa pessoa, assim, pensar no refrigerante, pensa no refrigerante cola, esse era o outro de referência, né? Então, a intenção nossa é essa, é a divulgação das PECOM no nível nacional, né, no nível local, nacional, certo? E até nós já levamos ela também para nível internacional, certo? E a estrutura nossa aqui, temos o presidente, o vice-presidente, a diretoria financeira, né, diretor técnico, diretor administrativo, e tem 3 membros efetivos, né, do Conselho Fiscal e 2 suplentes. Então, nós também fizemos, durante esse período, nós fizemos também, este ano fizemos alteração de estatutos, alteração estatutária, né, e mudamos ali o diretor técnico, seria diretor técnico de integração social e cultura, diretor de marketing e tecnologia da informação, um diretor jurídico, um secretário executivo. Eu estava pesquisando aí na questão da Associação do Rio, né, achei interessante, foi a Nina, né, que é a gente conhecida também, é gente muito fina, como diretora, né, de assuntos ligado com o judiciário, certo? E nós não pensamos nisso, eu achei muito interessante isso aí, doutor Heriberto, porque é o que falta aqui para as PECOM nossa aqui, é essa pauta, assim, incrementar essa interação, certo, entre as PECOM, a associação, com o judiciário, certo? O judiciário é um pouquinho mais fechado, certo? Doutor João, permita-me interromper. É exatamente esse aspecto. Como é o relacionamento da Associação de Goiás com o judiciário, com os juízes, com os desembargadores? Esse relacionamento flui direitinho? E uma outra questão é se o tribunal daí de Goiás, se ele tem um cadastro de peritos. Sim. Quanto a essa relação de judiciário, certo? Eu creio... No TJGO também tem o Tribunal de Justiça do Trabalho e a Justiça Federal. Essa interação seria, assim, o intercâmbio seria mais uma questão de petição mesmo, essa divulgação em rede social e tudo. Não, nós não temos assim, um elo de ligação entre as PECOM e o Judiciário, assim como vocês criaram essa diretoria, e assim como também a Associação dos Peritos do Sergipe, né, que é bem, assim, bem próximo do judiciário. Inclusive, o último seminário que teve lá, que teve em Sergipe de perícia, né, foi dentro do Tribunal de Justiça, certo? Mas nós estamos chegando lá, certo? O Tribunal de Justiça daqui já tem uma sala dos peritos, né? Nós temos aqui no estado de Goiás o cadastro de peritos, né? Nós temos um cadastro, todos os peritos nomeados, né? Eles precisam estar não no CNPC, no CNPC seria o nosso, né, da contabilidade, mas ele deve ter obrigatório que seja cadastrado no TJGO, certo? Na Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, certo? E esse cadastro ali pede uma série de documentos, além do currículo, né? Também os comprovantes, também, né? E em torno umas 8, se não me engano, 8 ou 10 certidões, certo? Certidão negativa criminal, eleitoral, civil, né? E do nosso conselho de classe também, certo? Então, quando vocês são rigorosos, certo? E acontece também das nomeações também ser ali, por exemplo, escolhe um perito, depois outro perito, né? Não o mesmo perito. Lógico que tem um juiz também que já tem um perito dele, né? Que tem mais confiança, né? Então, nomeia só aquele perito, certo? Então, em termos desse sentido do cadastro de peritos aqui no banco, o banco de peritos, o TJGO, certo? Ele é muito bem organizado. Inclusive, também tem o cadastro também de administrador judicial, né? Em recuperação e falência também aqui no Tribunal de Justiça, certo? Então, tem isso aí também, certo? Então, agora a questão da proximidade é uma coisa mais complicada. Mas mesmo assim, devagarinho nós temos um Valdeci, né, que é o diretor técnico administrativo, né, tem mais liberdade lá com os juízes, né, então já está aproximando mais. Mas nesses eventos nós estamos fazendo simpósios, né, através de parceria com o Conselho Regional de Contabilidade,
nós temos aproximado bastante com o judiciário e com os advogados também, né? Esse é o objeto do o simpósio, né? Vai estar parado esse ano devido à pandemia, né? Um dos objetivos dele seria isso, o intercâmbio com o poder judiciário, né? Há mais alguma pergunta? Não? Tem sim. Eu não sei se você já concluiu a sua explanação, mas já caminhando aqui para levantar a bola para o doutor Gilberto Braga, eu queria saber o seguinte: como é que vocês, aí, peritos, estão conseguindo ou estão se reinventando para suprir para preencher as suas atividades durante esse período aí, que, segundo o doutor Gilberto Braga vai nos dispor daqui a pouco, vai se transformar no novo normal. Então, tudo que era antes não vale mais daqui para frente. Como é que vocês estão superando essas dificuldades, assistindo essas coisas diferentes que estão acontecendo? Essa questão de pandemia, né, que veio agora, acho que veio, assim, lógico, tem essa parte muito triste e tem essa parte de tecnologia, né, que teve uma evolução muito grande, né. Os processos nossos aqui, dias de antes, né, já eram praticamente todos digitalizados, né. Os que não eram digitalizados passaram a ser híbridos. A partir de um certo momento, aqueles processos que eram físicos passaram a ser digitalizados. Agora, quer dizer, então já passa o código de acesso, a gente já, vamos supor, na nomeação do perito, já passa o código de acesso, nós temos acesso ao processo, faz a proposta de honorários, já manda também via e-mail, eles já juntam lá, né? E agora, com questão ao trabalho, no meu ponto de vista, para mim facilitou bastante. O trabalho para que dobrou, né? Dobrou o trabalho. E outra vantagem, antes eu assim, fazia a diligência, certo? Andava mais ou menos assim, dirigia aproximadamente uns 4.000 quilômetros por mês, né? Hoje é muito pouco mesmo. Se for uns 1.000 é o máximo, certo? E também não seria para fazer diligência também, certo? Então, do escritório que eu já faço todo o meu trabalho, certo? Então, em relação a essa vantagem foi muito grande. Outra também, para receber os honorários, tanto para juntada como é que fala, de proposta de honorário, juntada de laudo, juntada de outros tipos de petições, certo? E outra também, é tudo via e-mail, que o nosso aqui, certo? Quando não é o PJE, né? Que é no próximo, aí tem questão do PJE, já vai direto no sistema, através do certificado digital, ainda é mais fácil ainda, certo? E quando receber os honorários, certo? Nós não temos que ir em banco, assim, você pega o alvará, né, fazer o levantamento deles, não temos que ir em banco. O que nós fazemos? Já formamos o número da nossa conta, por exemplo, chega, fizemos o laudo pericial para fazer o levantamento do alvará, ou mesmo antes, né, quando marcar antes do laudo, para levantar os 50%, já informa o número da conta corrente, Banco Brasil e Banco Caixa, né, já acredita direto na conta, né? Então, não fazemos, quer dizer, antes como que era? Pegava o alvará via sistema mesmo, pegava o alvará, né, ia ao banco, né, fechava lá, depois dos 2 dias acreditava na conta. Não, hoje o processo já ficou bem mais ágil, certo? E como que o tribunal que está trabalhando? Ninguém está trabalhando nas sedes dos tribunais, nas comarcas. Eles estão trabalhando todo em home office, né, em casa, né? Estão trabalhando em casa, né? Home office, né? Então, os estagiários, todo o tribunal trabalha em casa. Inclusive, recebe aqui nomeação, manifestação e outras intimações, é no sábado, é domingo, é depois das 10 horas, certo? Não tem horário também não, certo? Então, nesse sentido aqui, em relação à pandemia, assim, eu acho que nós estamos inovando, né? Estamos inovando em relação à questão tecnológica, e que muitos têm dificuldade, e às vezes têm dificuldade até hoje, né? Inclusive, o som aqui estava dando um imprevisto aqui, né, no início, né? Então, quer dizer, mas a gente vai aprendendo de acordo com a necessidade também, né? Doutora Silvana, a senhora tem alguma pergunta para o doutor João Luiz? Sim. Boa noite a todos. Doutor João Luiz, em primeiro lugar, parabéns pelos 20 anos da ASPECOM. Eu tenho acompanhado e é muito interessante a forma como a ASPECOM vem oferecendo treinamento de qualidade no canal do YouTube.
E o doutor, particularmente, tem participado de muitos congressos, eu venho acompanhando, nós temos acompanhado. E eu gostaria de saber o seguinte, além dessa questão, né, do compartilhamento de conhecimento de excelência, o que mais a ASPECOM tem feito nesse período de pandemia para ajudar os associados, para dar apoio e suportar nesse momento tão complicado para todos? Sim, excelente pergunta. Nesse período de pandemia, né, para facilitar para os associados, né, uma questão é essas palestras, né, nós convidamos várias pessoas profissionais, né, de alto nível, né, de todo o Brasil, do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, né, pessoas muito qualificadas para formar um banco de dados ali no canal do YouTube. Nós temos ali o site também divulga todos os associados, né, tá em dia com as PECONs, são divulgados no site. Outra também nós fazemos também, outra coisa também seria a questão das redes sociais. Nós divulgamos no Instagram, nós temos todos os associados estão lá. Se você olhar no nosso Instagram das PECONs, estão todos associados, e nós 2 publicações semanais relacionadas à questão da perícia, e que é também automaticamente já cai na página do Facebook das PECONs. Então, essa é uma maneira que nós temos de fazer a divulgação dos associados, do nosso trabalho, divulgação das PECONs. Entendendo assim, como nós estamos divulgando as PECON, a marca das PECON, nós estamos divulgando nossos associados, certo? Inclusive, a nossa marca é registrada no INPE, né, no certificado de registro também de marca, né? Então, o objetivo também, um dos objetivos nossos, além de informar os associados para os operadores do direito, como os juízes, né, os advogados, né, é informar a nossa marca também, certo? Porque através das redes sociais. E essa questão de rede social também, o custo é mínimo, certo? A gente faz muito trabalho, um trabalho gigante, né, com pouca mão de obra e com um custo mínimo, certo? O mínimo mesmo, certo? Então, seria isso. Tá certo. Doutor João, nós passamos aí, já garfamos aí 2 minutos aí do doutor Gilberto Braga. Doutor Gilberto, o senhor tem alguma questão para o doutor João, já que ele está lá em Goiás, lá com 40 graus também? Alguma curiosidade que o senhor gostaria de saber dele, se tiver? Eu acho que o interessante seria o doutor João Luiz, primeiro, boa noite a todos, mas permanecer aqui com a gente nesse bate-papo, aqui com o Heriberto, com a Silvânia, a tela aberta. Eu acho que isso favorece a interação, então queria primeiro saudar a PEGERGE e também a ASPECOM, né? A PEGERGE fazendo 43 anos, não é para qualquer um, né? Uma atividade que se renova, que precisa cada vez mais de associados, e também a ASPECOM, né? Então, uma das coisas que nosso presidente Heriberto poderia até fazer essa cruzada aqui com o João Luiz Aguiar, é porque tem muitas pessoas, inclusive eu recebi dois pedidos nas redes sociais sobre isso, como é que fazem para se associar, que é a primeira pergunta, às associações de peritos do Rio e de Goiás, e segundo, quanto custa, que é a pergunta mais importante, né? Heriberto, você quer responder, e o João também, não? João, por favor, responda aí a sua. Como é que faz lá em Goiás? Então, no caso da associação nossa aqui, para a pessoa filiar, fazer filiação, né, o que é necessário, por exemplo, que ela comprova, né, que ela tem ali, que ela é registrada no CRC, né, que a situação dela esteja em dia, né. Possivelmente que tenha um CNPC também, certo? Mas que não é obrigatório por questão de ser CNPC, ser Cadastro Nacional de Perícia Contábil, né, ser opcional, né. Mas então seria isso. Já entra no site. Hoje, uma pessoa que está começando, então, pode se associar. Quem não tem ainda experiência, sim, não tem nomeação como perito do juízo ou como assistente técnico, ela vai ter a condição de ser associado em Goiás, é isso? A gente, além de ter o registro no Conselho Regional de Contabilidade, até deve comprovar também, né, quer dizer, ou através do registro no CNPC, ou através ali de um trabalho técnico que ela já fez, um laudo pericial, né? Tem que comprovar que ela atua como perito, né? Agora, a questão da anuidade,
eu entendo que é uma questão até significante, que se a pessoa tem a opção de pagar à vista, paga R$250 por ano, né? E se quiser parcelar em 3 vezes, ele vai pagar R$300 por ano, certo? E eu creio que esse valor, certo? Para fazer essa divulgação, toda essa mídia que a SPECOM faz, certo? Eu creio que seja insignificante, certo? Esse valor, certo? Inclusive, lá todos nós, eu pago anuidade, né? Lá a diretoria da SPECOM, o serviço é dativo, né? Então, todos nós pagamos anuidades, né? E anuidade, né, nós não gastamos, da diretoria, não gastamos um centavo, né, com a gente, ou, né, como diretor, né? Tudo voltado para os associados com essa questão de redes sociais, site, manual de perícia, que nós fizemos também, né? Publicamos também o manual de perícia, né, em 2018, né? Então, é tudo voltado para o associado mesmo. É interessante, a Associação de Goiás, a SPECOM, ela congrega apenas contadores. Aqui no Rio de Janeiro, a nossa abrangência é maior. Nós temos engenheiros, nós temos psicólogos, nós temos várias profissões que são associadas. E aproveitando a pergunta do Dr. Gilberto, a associação está com um site novo, a nossa Associação de Peritos do Rio de Janeiro está com um site novo, ainda não foi divulgado, mas deve ser divulgado amanhã ou mais tardar na quarta-feira. E aproveitando esse novo normal, nós estamos fazendo a associação de quem quer que se filiar à APGERJ via internet, tá? Então, a pessoa preenche um formulário, manda os documentos por e-mail e a gente faz a análise daquilo e se a pessoa tiver laudo, tiver experiência, ele entra de sócio direto. Se ela não tiver experiência, porque tem muita gente que não tem experiência e quer entrar na área da perícia, então é dado um prazo de 12 meses para que essas pessoas consigam um laudo, consigam um trabalho como assistente técnico para poder se filiar e ter realmente aquele nome de perito judicial. Apesar de serem associados, né, eles não têm ainda aquela expertise e a associação ajuda. A associação estica a mão, estende a mão a quem quiser trilhar esse caminho. Então, e a mensalidade é R$60, afinal de contas, nós estamos no Rio de Janeiro, nós não estamos em Goiás, né? Então, se você vai tirar uma certidão no cartório, fazer uma procuração num cartório em Goiás, você vai pagar R$100. Se você vai num cartório aqui no Rio de Janeiro, você vai pagar R$400. Então, há um peso diferente na cobrança de determinados serviços, né? Então, é essa questão, tá? Então, para finalizar, doutor João, o doutor Antônio Carlos, que é o nosso associado aqui, ele colocou essa questão aqui. Dentro dessa política de novo normal, que todas as associações de peritos se unissem e criassem um banco único a nível de Brasil e essa central de peritos oficiasse aos juízos. É uma sugestão, né? É uma ideia lá do doutor Antônio Carlos, nosso perito grafotécnico, e a FEBRAPAN está aí para pensar isso, né? Na parte dos contadores, mas nós não podemos esquecer que perito não é só contador, embora o contador é sempre aquele que finaliza, que faz a liquidação de sentença. Então, talvez as pessoas tenham essa ideia de que só contador faz perícia, mas não é assim. Tá aí o doutor Gilberto que nos diga. Tá certo? Doutor João, suas considerações aí para o doutor Gilberto começar com a palestra dele, senão... Não inicia. Pois agradecer pelo convite, né, e parabenizar, né, a Associação do Rio de Janeiro, né, pelos 43 anos, né, a qual tive a oportunidade de conhecer, né, com a presidente, na época era a presidente Nina, né? Exatamente. Muito lá no centro do Rio, né? E tem um espaço muito bem organizado, certo? É bem dividido. É uma estrutura, eu creio que é uma das melhores que tem no Brasil, certo? Em termos de estrutura, né? Pelo menos que eu conheço, né? Quer dizer, de São Paulo também eu conheço também. Não sei como é que está lá hoje, né? Mas a do Rio é muito bem estruturada, certo?
É muito bem organizado. Então, está de parabéns pelos 43 anos e esperamos chegar lá também, nos 43. Né? Com agora, certeza. Esse próximo ano, né, já muda a diretoria também, né, que a minha eu como presidente só até o final do ano, né? Já foi duas vezes presidente, né? 4 anos, né? Então agora termina, né? Então, passa a bola lá para o Valdeci. Passar a bola para o Valdeci. Doutor Gilberto Braga, como será a nossa vida? Então. Como será a nossa vida com esse novo normal, doutor Gilberto? Todo mundo quer saber, tá? Bom, vamos lá. Vocês não saiam daqui desses quadradinhos, não. Fica cada um no seu quadrado. Eventualmente você vai ficar em destaque, eventualmente a gente sai um pouco. Não tem problema não. Mas fiquem aí, me ajudem. Tá? Mas é um tema difícil, porque por mais que eu seja Gilberto Braga, e muitos me reconhecem como homônimo de autor de novelas, isso aqui não é um enredo fácil, não. Né? Ou seja, não consigo já escrever o capítulo final com tanta antecedência. Apenas uma brincadeira, na verdade, o que nós estamos vendo hoje é a partir dessa transformação que nós estamos tendo na atividade pericial durante esse período de pandemia. E quando eu me refiro a isso, o que eu quero dizer a vocês, dando meu boa noite, agora de uma maneira mais oficial, me apresentar, né? Eu sou economista e contador, professor, comentarista de rádio e televisão, de alguns veículos. E o que eu queria dizer para vocês é que, primeiro, por mais que tenhamos diferentes opiniões, a média dos especialistas dizem que qualquer saída para a Covid-19 vai demorar muito tempo. E quando a gente diz demorar muito tempo, mesmo que tenhamos uma vacina para o final do ano, início do ano que vem, até isso ser distribuído e você ter uma imunização que a gente considere efetiva em termos estatísticos de cobertura, isso demora no mínimo 2 anos. Então, quando a gente fala o ambiente da perícia, dentro de um ambiente da sociedade que vai permanecer da maneira como nós estamos vivendo hoje. É diferente o ambiente que nós temos, porque, por exemplo, nós temos aí presente chikungunya, temos a dengue, temos outros vírus, né? E que são tão letais ou até mais letais do que o próprio coronavírus, do que a Covid-19, mas nós levávamos, entre aspas, uma vida normal, né? Ou seja, aquilo era isolado em bolsões, geograficamente falando, e dentro dessa geografia você tinha ainda um isolamento por classe econômica, por região mais pobres ou com menor acesso à informação, ou a higiene, ou a aspectos sanitários nesse aspecto, nesse sentido. A Covid-19 não escolhe classe social, não escolhe as pessoas por qualquer outro tipo de segregação que as outras doenças poderiam fazer. Entretanto, isso determina o quê, em termos efetivos? Que a volta àquela condição anterior não vai acontecer. E quando nós tivermos efetivamente a nova situação de imunização, uma cura, uma vacina amplamente distribuída e eficaz, nós certamente não teremos uma volta ao passado. E quando eu digo isso, eu quero dizer que nós teremos uma série de novos hábitos sociais que também estarão afetando a vida profissional das pessoas e a vida, sobretudo, do judiciário e da perícia de uma forma geral. Então, primeiro, esse contexto amplo que eu queria dizer para vocês, que é a mesma coisa do home office ou do trabalho em casa nas empresas e que a gente já observa no processo em casa, na tramitação judicial à distância. Então, a gente observa que há uma aceleração, e eu falo aqui em termos de Brasil, para a informatização
digitação ou digitalização dos autos processuais e uma mudança de ritmo no andamento processual que se tornou muito mais célere com a pandemia do que antes. Então, nós tivemos um período lá no auge do susto, né, ali nos meados de fim de março até início de maio, onde a gente não se tinha muita a dimensão do que iria acontecer. Muitos processos judiciais, ou na maior parte do Brasil, apesar de algumas decisões que não seguiram, por incrível que pareça, a regra, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, suspendeu os prazos e, em tese, ficamos todos nós, entre aspas, sem saber o que fazer. Muitos entenderam aquilo como um período de recesso, de férias, né? Outros entenderam aquilo como uma desgraça, porque deixaram de receber seus honorários, de produzir, então afeta aí o fluxo de caixa e depende de quanto de reserva você tem, o que mostra a importância da programação financeira para a vida dos peritos, né? Porque você não tem aquela certeza de um rendimento periódico, como da época que você, por exemplo, quem já trabalhou com carteira assinada, com contrato de trabalho formalizado, né? Nem todos os peritos se dedicam exclusivamente à perícia, mas isso tudo são situações que a gente precisa trabalhar, né? Então, o tema que vocês me deram, perfil do novo perito para o novo normal, eu queria trabalhar a partir de fazer tópicos específicos mostrando como era, como está sendo e como poderá ser. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é tecnologia. O primeiro aspecto que a gente tem que entender é perito tem que ter aprendizado tecnológico, né? Eu tenho muitos colegas, até na APGERJ, aqui na Associação do Rio de Janeiro, mais, eu diria, com mais idade em termos de experiência, né, de vivência, mas que não se atualizaram tecnologicamente, né, e tinham por hábito, até tem um colega que era muito curioso, né, é famoso em vários fóruns aqui do Rio de Janeiro, que ele, todo final de ano, ele faz um calendáriozinho, umas canetinhas, umas reguinhas, uns marcadores de texto, e ele vai nos cartórios dar de brinde aquilo, de cortesia na época do Natal, porque ele não sabe peticionar através da via eletrônica. Então, ele levava fisicamente as suas manifestações lá no balcão do cartório, da vara, e pedia a algum funcionário, e todos sempre tiveram muita boa vontade com ele, e essas pessoas, então, faziam o protocolo ali na hora eletrônico para ele, né? Dava a entrada e depois digitalizavam os autos para esse período. Ele agora não tem como peticionar, porque o calendáriozinho dele de brinde não está fazendo efeito nesse momento. Então, só para dar um exemplo típico de um colega aqui que usava esse expediente bem pitoresco. Então, a questão tecnológica ela é importante por vários aspectos, né? O primeiro deles é porque, embora isso não seja uniforme, talvez seja uma das questões até que a nossa querida Nina Verônica possa debater com o judiciário, eu tenho recebido intimações por e-mail, né? Então, agora, alguém do cartório manda um e-mail e agora aparece o e-mail dentro dos autos processuais e diz assim, o perito foi intimado via eletrônica. Acabou. Está lá o seu endereço, se você leu, se você não leu, não importa. Alguns ainda pedem para você responder dizendo que viu. E aí bota o envio com a resposta. Alguns nem isso. E, em outros casos, a gente observa que tem juiz que para o processo e diz, quando voltar, vou mandar o oficial de justiça lá, na casa do perito, no escritório do perito, para que ele seja, então, intimado. Então, a gente tem todo tipo de observação, desde alguns juízes e algumas varas que ainda mantêm uma certa liturgia tradicional, digamos assim, e outros que estão procurando se adaptar dentro de uma orientação geral de que o processo não pode parar,
o interesse da justiça é de que as coisas aconteçam, evoluam, e que você tem que buscar soluções para esse momento. Então, você tem que ficar muito atento, porque eu já vi colegas que vinham assim, olha, eu vi lá nos autos que eu fui designado por uma perícia, mas eu tenho que esperar a intimação. E aí, de repente, ele já foi intimado por e-mail e nem se apercebeu. E, às vezes, é muito comum, você tem um e-mail antigo que consta lá no cartório de uma determinada vara e vai para aquele e-mail antigo porque você não atualizou o seu cadastro. E você, para a justiça, já foi intimado, o prazo está correndo, e daqui a pouco você pode ter alguma surpresa desagradável, né? Uma outra questão também ainda dentro Doutor, dessa... Pois não? Diga aí, Gilberto. Doutor Gilberto, eu não quero deixar passar a oportunidade. Lá na Associação de Peritos, aqui na nossa PGERJ, a gente sempre insiste em que o perito ele vai morrer estudando. Está lá à beira do moribundo, mas ele está lá com um livro que ele tem que aprender, ele tem que estudar, ele tem que estar sempre se atualizando. O doutor João Luiz também abordou esse aspecto lá na ASPECOM Goiás. Então, qual é a solução para este perito que vai lá entregar o calendário, etc, etc. Qual é onde é que ele tem que estudar? Mas nós sabemos que muitos deles dizem, não entendo informática, não quero saber. Essa resistência à mudança, essa resistência a essa transformação. Como é que a gente pode fazer essas pessoas abrirem os seus ouvidos para entenderem ou para assistirem que o mundo está em transformação? Doutor Heriberto, excelente questão, eu abro aí para a Silvana e para o João Luiz, mas isso já era algo que eu ia falar até no final, mas como você trouxe, vale a pena a gente colocar agora. Uma das questões que eu acho importante é ter, por exemplo, uma sala dessa para eventuais acessos dos peritos associados. A gente tem uma assinatura um pouco mais ampla no Zoom, no Google Meet ou qualquer outro, ou ensinar os peritos a, por exemplo, como fazerem uma reunião à distância, virtual, né? Então, para você se reunir, seja você assistente técnico, perito do juízo, você poder fazer uma reunião, gravar esta reunião e, inclusive, depois poder recorrer a essa memória na hora de fazer o seu laudo, de responder ao juiz alguma coisa. Essa é uma das questões. A outra é fazer um treinamento de informática para essas ferramentas, que é algo novo, né? Todos nós não tínhamos o hábito de fazer o que nós estamos fazendo agora, né? Fazer uma live, né? Uma transmissão ao vivo, né? Então a gente, de vez em quando, coça o cabelo, bota a mão na cara, né? Tampa o óculos. Isso tudo a gente vai se adaptando, é um processo lento de aprendizado, para alguns é mais fácil, para outros é mais difícil, mas eu acho que as associações periciais elas podem cumprir um papel importante, abrindo treinamentos rápidos, online, né, até para trazer os associados para dentro. Eu acho que uma grande vantagem, se é que a gente pode dizer isso, desse momento que a gente está vivendo, é trazer virtualmente o associado para dentro da associação, né? Porque muitos não frequentam a associação por questões logísticas, de horário, seus outros compromissos pessoais. E virtualmente você ter determinados espaços pode ser uma solução que ajude muito ao desenvolvimento, né? Então, esse apoio tecnológico, por exemplo, como você aproveitar que o processo está eletrônico, como você fazer para trabalhar com alguns recursos. Eu, por exemplo, recentemente, me rendi a trabalhar com 2 telas, né? Então, coisas que durante muito tempo a gente não tinha. E hoje em dia, uma tecnologia barata, com 600, 700 reais, você coloca isso tudo, um apoio. Então, com 2 telas, por exemplo, você evita ter que fazer digitação de copiar parte do processo. Você coloca o processo numa tela, está escrevendo o seu laudo, a sua petição em outra tela, você simplesmente
marca de uma tela e arrasta o texto inteiro para o outro lado. Então, tem peritos que não sabem fazer isso. É uma coisa relativamente simples de você saber utilizar a ferramenta e que poupa muito tempo. Então, eu vejo peritos digitando quesitos. Então, na verdade, você pode, tem hoje plataformas que você simplesmente entra no processo, você puxa aquela petição e você transforma aquilo na própria linguagem que você está trabalhando no seu laudo, né, dentro do Word. Então, você quebra o PDF e joga aquilo no Word, você não precisa redigitar nada. Então, você ganha velocidade, elimina custos. Você tem, às vezes, pessoas que têm auxiliares que são custosos para fazer esse tipo de coisa, né? Para deixar o processo ali, como a gente diz, mastigado, para o perito entrar só com a massa cinzenta e escrever o que ele quer. Então, são recursos que as novas gerações já dominam e que, dependendo da idade, se você tem um pouco mais de idade, você tem maior dificuldade para isso. Isso não era algo que fazia parte do seu portfólio de interesses durante a sua formação profissional. E, particularmente aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma característica de que a grande maioria dos peritos tem uma idade avançada. E eu não falo isso de maneira pejorativa, não. Eu falo no sentido de que você se dedicar à atividade pericial é um caminho muito mais difícil para o jovem, embora tenha muitos jovens ingressando na carreira de perícia, né, na atividade pericial, mas a média de idade ela é mais avançada e, normalmente, a pessoa ela vai para a perícia pelo seu relacionamento profissional, naquilo que ela desenvolveu numa atividade prévia antes de se tornar perito ou assistente técnico, né? Eu, no meu caso, trabalhei em empresa que tinha muito processo judicial, trabalhei com os escritórios. Quando eu me desliguei da empresa, esses escritórios me chamavam para ajudar nos processos. Então, eu entrei pelo caminho da assistência técnica. Depois é que eu fui ser nomeado perito de juiz e coisas nesse sentido. Então, nesse aspecto, tive muito auxílio, muitos amigos, né? Fiz muitas parcerias também, isso ajuda bastante. Para quem é mais jovem é mais difícil. E para quem é mais idoso, que tem, digamos assim, que forma a grande maioria, você tem uma certa dificuldade tecnológica, onde muitos peritos, por exemplo, na área financeira, diziam o seguinte: eu tenho que ser bom de conta, então só preciso saber Excel. Então, eu não queria saber de mais nada, né? Porque se ele sabe fazer uma planilha, se ele sabe montar, né, uma conta, né? Então, eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com isso, né, o grande bacana da coisa era o cara pegar uma calculadora HP 12C e fazer uma conta de juros e não sei o quê, e mostrar algo ali, né, a conta financeira sair em segundos. Hoje em dia isso é algo do passado, né? Quer dizer, existem planilhas prontas, você só alimenta. Os próprios tribunais elas já disponibilizam ferramentas de cálculos, dependendo do tribunal, isso é mais tupiniquim, outros é mais tecnologicamente avançados, né? Mas eu acho, Heriberto, até para a gente trocar ideias, que a gente precisa ter essa revisão de ensino de tecnologia para essas novas ferramentas. Sair daquela coisa do básico que todo mundo tem e dizer o seguinte: o que a gente usa na perícia hoje? Trabalhar com 2 telas, por exemplo, como é que o perito pode fazer isso? Onde é que compra? Quanto custa? Então, são questões, por exemplo, que eu acho que nós podemos ajudar os associados e aos peritos de uma forma geral, viu? O doutor Francisco de Jesus, nosso grande administrador, está colocando aqui, olha, a maioria dessas ferramentas tem treinamentos já gravados para iniciantes que estão no YouTube. Então, o doutor Jesus, que é o... nem todos sabem. Poucos sabem. Perfeito, perfeito. E aí, essa questão da integração, por exemplo, pegando aqui a presença do João Luiz, de Goiás, a gente pode fazer até troca de material, entendeu? Assim, eventuais palestras lá da ASPECOM, a gente pode também disponibilizar na APGERG e vice-versa, porque
em um certo sentido, todos nós estamos aqui imbuídos do mesmo objetivo, do mesmo espírito e de congregação, e, nesse sentido, só tem a somar na minha visão, certo? Então, apesar de um treinamento ser gerado por uma associada, isso poder ser disponibilizado na rede. Então, evita, por exemplo, que você tem que investir em horas de gravação, tecnologia, disponibilidade de tempo dos escritores. Se alguém já tem pronto, aquilo pode ser disponibilizado e alguns desses treinamentos de maior procura podem ser compartilhados, para usar a linguagem moderna, viu? E fica aí uma ideia, não sei o que a Silvana acha, hein, Silvana? Qual é a sua opinião? Falando sobre produtividade, as sugestões são super pertinentes. Eu acho que um fórum desse, justamente, ele vai fomentar ideias desse tipo, e eu acho que a gente tem que aproveitar e levar à frente. Na semana passada, no Congresso Online de Contabilidade, nós tivemos uma juíza, a doutora Flávia Miranda, que justamente veio falar sobre o impacto do trabalho remoto na produtividade do TJSP. E eu trouxe alguns pontos que eu achei bastante relevantes, porque estão totalmente conectados com o que o doutor Gilberto acabou de pontuar. Ela justamente pontuou a tecnologia, né, as videoconferências como a grande inovação dentro do TJSP. Ela justamente pontuou que a união e engajamento, que é justamente o que o doutor Gilberto está sugerindo agora, é fundamental para que todos cresçam, é um momento necessário de crescimento de todos nós. Ela citou que, em função de estarmos, né, muitos em home office, o tempo agora é gasto em tarefas úteis. O judiciário está muito satisfeito com esse novo modelo de audiências por teleconferência. Ela fechou, mais ou menos, a palestra, dizendo que é o momento de ter coragem, e um ponto que ela trouxe, que eu gostaria de ouvir dos doutores, a opinião é o seguinte: o TJSP conseguiu levantar que, nesse momento de pandemia, de tanta complexidade, de tantos desafios, o TJSP aumentou a produtividade de 10% a 15%. Então, quando eu ouço o doutor Gilberto dizendo que ele implementou 2 telas, né, com certeza ele teve ganho de produtividade, isso me remete que todos nós estamos nos reinventando, né? Então, eu gostaria de ouvir dos doutores o seguinte: os doutores sentiram um aumento de produtividade nesse momento? Bem, vou falar. É o seguinte, essa questão, vamos pensar, essa questão de tecnologia de 2 telas, como a tela do meu computador é grande, né, sei lá se é 26 ou 27, o tamanho dela, então eu já divido as telas em 2, né? Eu coloco o laudo está do lado esquerdo, você pode escolher o laudo também, e o PDF está no lado direito, né? Então, se eu vou fazer no caso dos quesitos, selecionou, Ctrl+C, Ctrl+V, ajusta de formato, tudo beleza, rapidinho, questão de minutos, segundos, né? Outra questão também, há tempos atrás, certo? Quando os processos eram todos físicos, o escritório aqui é 100% digitalizado, não tem nenhum papel, 100% digitalizado. Mesmo o processo sendo físico, eu jogava no scanner, que escaneava todo o processo. Como facilitava isso para mim? Eu tenho que manifestar, fazer um laudo pericial, né? Depois teria uma manifestação. Eu não precisava lá fazer carga do processo, eu poderia pedir a alguém fazer carga só da parte que é necessário, né? Para fazer a manifestação. Então, é muito ágil, certo? E não tem essa questão de tempo e espaço, né? Que não, apesar que o escritório tem muito espaço, mas não ocupa espaço com coisa física, né? Físico que tem aqui é só os livros, só, sabe? Tudo digital, sabe? Outra coisa também, os processos de hoje, eles vêm também, como acesso, é por evento, né? Dependendo do processo, vem por evento, que foi digitalizado anteriormente. O que eu faço? A gente baixa por evento e vai fragmentado, né? Então, já uso o PDF em iLob, né? iLob, né? Esse PDF, faz o agrupamento também, da maneira que você quiser. Pode da página 1, a página Folha 200,
agrupamento volume 1, volume 2, né? E já é editável, já pega, como é que fala ali, seleciona, Ctrl+C, Ctrl+V, e outra maneira também, você põe tudo isso, o laudo já tem o laudo formatado, né? Então, já tem uma estrutura do laudo, porque acontece, só faz as alterações e eu faço o trabalho no laudo, acho que praticamente em três etapas. Primeiro é o ajuste da parte estrutura do laudo, depois eu vou nos quesitos, respondo os quesitos, depois eu passo vou na outra parte, seria o resultado da perícia, que é uma parte que eu tenho que pensar mais um pouco, né, fazer o resultado da perícia, e depois a revisão técnica final, certo? De maneira que uma perícia pode ser grande. A maior dificuldade que eu vou ter seria conseguir os documentos, todos os documentos, entender o processo, às vezes interpretação da sentença, e se você me interpretou isso aí, é rápido, é bem rápido, né? Então, a tecnologia ajuda muito. Doutora Silvana, eu só vou me ater à questão da produtividade. Eu entendo, compreendo, acredito e tenho certeza que a produtividade de todo mundo aumentou, não foi só do TJSP, não. Até porque o doutor João Aguiar falou ainda há pouco que ele recebe intimação 10 horas da noite, de sábado, domingo, trabalha. Então, na verdade, esse aumento de produtividade, ele está ligado, primeiro, à disponibilidade que o perito tem, tá, de pegar aquele trabalho no sábado à noite. O cara preferiu estar em casa sábado à noite com sua taça de vinho e diz, não, vou produzir. Ele produz até 2 horas da manhã, o rendimento que ele vai ter ali naquele período vai ser muito superior ao período que se ele fosse obrigado a um horário normal de expediente, cansado, com sono, e ele não vai produzir nada. Então, essa liberdade de horários de trabalho, eu acredito, foi fundamental para esse aumento de produtividade. Aí, doutor Gilberto. Não, eu concordo com o que vocês estão dizendo. Agora, eu acho que isso remete para algumas questões importantes. Uma questão técnica e uma questão pessoal. A questão técnica é que os processos aumentaram de tamanho. Porque no físico, bem ou mal, é físico. Então, você tem ali um volume. E, por exemplo, o Heriberto estava me mandando a mensagem agora, antes de entrar ao vivo, cadê você? Entra aqui. Eu falei, espera um minutinho que eu estou terminando aqui uma petição. Porque é uma execução de sentença, e para executar a sentença, né, que agora vai ter que ser em perícia, a parte autora executante, ela copiou 140 páginas, só de decisão, agravo, STJ e não sei o quê. Dessas 140 páginas, eu tinha 15 páginas, no meu caso, econômicas. Só que eu tive que folhear 140 páginas para ter certeza de que só um pedacinho é que me interessava na parte econômica financeira do meu trabalho. E quando eu falo isso, tem uma dificuldade para o perito, é que essa facilidade faz com que o advogado ele não aceita, por exemplo, que o documento que já foi juntado pelo outro lado ele possa se referenciar. Ele tem que colocar como anexo da manifestação dele e o mesmo documento aparece 4, 5 vezes nos autos, porque dali vai para o agravo e ele junta de novo, vai para a instância superior, vai até se bobear, tá? O agravo em recurso especial, ele junta tudo outra vez. Aí vai para a liquidação de sentença, ele junta todas as peças que ele entende que o perito tem que ler para fazer a conta. Então, isso dificulta. O processo ele poderia ter 20% das folhas, e eu acho que isso é um mal um pouco, falando pelo lado técnico dessa facilidade tecnológica, né? É que o advogado, e eu não falo isso no sentido pejorativo, fique bem claro, mas alguns advogados insistem a volumar os autos processuais. Então, não há objetividade de se referenciar a um documento que já está ali colacionado no processo. Agora, eu queria falar um pouquinho, esse aumento de produtividade, que é um outro ponto, ele traz uma dinâmica pessoal do perito, que eu acho que aí entra a questão da saúde emocional, de você ter uma
digamos assim, uma rotina, e, sobretudo, nesse perfil, quando a gente fala que a maioria dos peritos já tem uma idade média elevada, questão de obesidade, de exercício físico, de hipertensão, que são digamos assim, as doenças crônicas mais comuns, sem falar em outros casos, mas problemas de pressão e obesidade são muito comuns entre os peritos, de uma forma geral. Então, é preciso que o perito ele tenha uma certa dinâmica e ele se autopolicie para que este trabalho remoto, que veio para ficar, né, porque dificilmente a gente vai voltar ao que era antes, ele consiga se adaptar, né? Então, a gente observa que as pessoas estão ganhando peso, estão fazendo menos coisas ao ar livre porque ficamos isolados, aí mudamos a rotina, só que, com o passar dos tempos, você percebe que você vai ter que fazer exercício na varanda, no quintal, aonde você conseguir fazer alguma coisa que você não fique 24 horas dentro dessa circunstância de estar trabalhando, né? Porque você tende a ocupar a sua mente produtivamente, seu tempo produtivamente. E aí essa questão que você falou do sábado à noite, pegar um vinho e trabalhar até as 2 da manhã numa perícia, isso pode ser bom, pode ser ruim, né? Então, você tem daqui a pouco o advogado, você assim, vou mostrar serviço, e tem muito perito que faz isso, acabou às 2 horas da manhã, manda para o advogado, para o cliente, para mostrar que você virou a noite trabalhando em prol da causa dele. Aí ele vai achar que no outro sábado você tem a obrigação de fazer isso de novo. E aí o cara te manda sexta-feira, naquela sexta-feira que você tem qualquer coisa diferente em mente para fazer, seja assistir um filme em casa com a sua família, com o seu companheiro, com a sua companheira, e aí chega às 10 horas da noite, né, um trabalho, diz assim, olha, para segunda, que é hora do almoço, porque eu ainda tenho que revisar, e o prazo fatal é segunda. E a pessoa dormiu em cima do prazo e só manda para o perito, às vezes, na véspera, e normalmente na véspera, com um feriado no meio do caminho, ou um fim de semana, para você sacrificar parte daquilo que você tinha programado livre para a sua vida, né? Então, é preciso tomar cuidado com relação a isso, e você ter uma disciplina porque se você não tem essa obrigatoriedade, sobretudo para quem trabalha em casa, que é também uma realidade muito grande, que hoje esse sistema permite, é você burlar aquilo que você programou para a sua regra, para a sua vida profissional, né? Então, você tem N coisas para se distrair, inclusive as redes sociais. E aquilo, às vezes, você entra ali, lê uma mensagem, aquilo vai puxando um outro lado. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa, se entrou aí alguma manifestação. Bem, comentar aqui. O profissional, para ser produtivo, precisa de 3 coisas: estar bem fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Caso contrário, não consegue. Veja bem, exemplificando aqui, certo? Há uns 6 ou 8 anos atrás, eu gostava de tomar uma cervejinha, certo? Por que acontece? Eu bebia cerveja e no outro dia tinha muito serviço e ia trabalhar na ressaca. Uma dor de cabeça, alguma coisa assim. Não pela quantidade de cerveja, realmente a cerveja estava fazendo mal mesmo. Parei de tomar cerveja. Aí o serviço, consequentemente, a produtividade também aumentou consideravelmente, a saúde ficou 100%, não preciso de álcool. Se eu quiser tomar uma cerveja, toma uma cerveja 0, né? Quer dizer, posso dirigir tranquilo, ninguém vai me proibir de dirigir. Então, a pessoa é igual o doutor Gilberto diz, precisa cuidar da saúde. A saúde em primeiro lugar, né? Primeiro a saúde, depois o trabalho. Os dois andam juntos. Se a pessoa não tiver saúde, não tem condições de trabalhar, certo? Mesmo que ele esteja um resfriado, né? Uma coisinha simples, um resfriado, no outro dia ele vai trabalhar, você não rende, certo? É melhor ficar em casa, certo? E quando a gente faz uma atividade física, né? Por exemplo, você faz uma atividade física, a pessoa, os ânimos da pessoa é totalmente diferente, certo? É totalmente diferente. A produtividade é mais, os ânimos são mais, a vontade é mais, certo? Então, tem que estar cuidado da saúde, em primeiro lugar, isso não tem como.
João, essa questão da cerveja ela é polêmica, né? De qualquer forma, eu sei que tem muitos que estão nos ouvindo e não vão concordar com você. De qualquer maneira, eu queria aproveitar isso para trazer uma situação do novo normal, que vocês vão achar até que pode ser curiosa ou até duvidosa, mas que os peritos todos, por exemplo, eu tenho Facebook, tenho Instagram, essas redes sociais, né? Mas a gente tem um caso de uma pessoa que, perito, foi indicado com um trabalho envolvendo uma determinada cervejaria, vamos colocar nesses termos para não entrar em maiores detalhes, e ele apareceu nas redes sociais confraternizando, fim de semana, no horário de lazer dele, mas tomando uma cerveja de uma determinada marca. E ele foi indicado perito do juízo num processo em que o fabricante era outro. E aí o advogado dessa parte impugnou a nomeação do perito, porque dizendo que ele era publicamente consumidor de uma marca concorrente, e que isso já demonstraria, digamos assim, uma certa predisposição ruim, né, contrária no processo. Então, o novo normal, viu, Heriberto, Silvana e João Luiz, você tem que estar preocupado até com aquilo que você está postando nas redes sociais, porque você é nomeado perito, o cara joga o teu nome ali no Google para ver o que aparece sobre você, onde você anda, de quem você é amigo, o que você tem de hábitos, né? Então, coisas nesse sentido. Então, a gente tem que tomar muito cuidado até com essa imagem que você precisa preservar, pública, né? Então, não que você não vai ter, ou vai ter dois tipos de rede social, uma profissional e outra mais restritiva, onde você só aceite determinadas pessoas que são muito íntimas, aí você vai postar coisas como confraternização e etc., para você poder exatamente dividir esse ambiente, porque quem tem uma rede só e posta tudo, você está se expondo, e dependendo do que você posta, isso pode até trazer eventuais questionamentos à sua vida profissional. Doutor Gilberto, pegando o gancho, né, na sua fala, eu acho que é super pertinente para o momento atual. Gostaria de compartilhar com vocês, né, o que aconteceu até com o associado da própria Pigerge. Ele estava trilhando uma nova profissão, fez um site específico dessa nova profissão, e o que aconteceu? O advogado simplesmente pegou esse site, anexou aos autos, informando que aquele perito não tinha qualificação requerida, porque no site ele estava se anunciando como uma determinada profissão, quando, na realidade, ele tinha qualificação. Só que o site, especificamente, tratava de uma das qualificações dele. Então, é super importante, é óbvio que ele apresentou os certificados e ele continuou nomeado no processo, obviamente. Mas é muito importante, nesse momento de exposição total na rede, nas mídias sociais, que o perito, no novo normal, ele esteja vinculado, ele esteja conectado com como ele se vende, como ele se mostra na rede, porque isso pode se virar contra ele. Doutor Gilberto, uma provocação para que o senhor nos mostre aqui a sua opinião e nos dê o caminho a seguir. É o seguinte, com o advento da pandemia, todos recorreram às redes sociais. Então, o novo normal são 10 lives por dia, nós mesmos assistimos pelo Instagram, live às 8 horas, live às 10 horas, 3 lives às 15 horas, 5 lives às 18 horas, e as pessoas falando sobre tudo, sobre todos os assuntos. E, obviamente, algumas dessas pessoas não têm conhecimento importante. E eu ouvi outro dia, a seguinte afirmação: o problema não é a pessoa que não saiba sobre determinado assunto falar.
O problema é esta pessoa acreditar que ela sabe sobre aquele assunto e falar. Esse é aí que mora o perigo. Então, como é que nós, obviamente, todos nós peritos, vamos ficar mais ou menos blindados com relação a isso? Será que fulano é? Vamos pesquisar se o fulano realmente é um expert naquele assunto, se ele é um especialista, afinal nós somos peritos. Mas a minha questão é, tanta live, tanta internet, tanta rede social, isso não vai cair num vazio? Não vai cair numa questão, não quero mais ver não, que eu já estou cansado de ver. Isso não vai cansar? Isso não vai esgotar as pessoas? Será que o que vamos ter depois dessas lives todas? O que vem? Olha, eu não tenho bola de cristal, mas do ponto de vista de inovação e tecnologia, eu vou dar uma mera opinião, né? Eu acredito que, assim como o Facebook, em determinado momento, esteve no seu auge, e hoje já não é uma rede social considerada de ponta, então as pessoas foram para o Instagram, e aí o Instagram virou a rede social, né? E aí tem uma característica que tem a ver com essa provocação, Heriberto, que é o fato de que eu tiro por mim, né? Então, eu tenho uma coluna na Rádio CBN, em alguns jornais, e assim, se eu coloco uma foto e eu consigo ter uma descrição dessa foto, gravando a coluna, ou dando uma entrevista, ou fazendo qualquer coisa pública, as pessoas gostam muito disso, tem likes, curtidas, assim, em profusão. Então, eu tenho que dar a mensagem em uma linha, ou uma quantidade de linhas que a pessoa, no touch da tela do celular, não precise rolar para ler. Ou seja, eu tenho que ter a capacidade de transmitir a mensagem em um curto espaço de tempo. Aí, depois, eu boto a minha coluna. A minha coluna é uma coluna chamada, vou até fazer um comercial aqui, aproveitar a audiência da PGERD, né? É no CBN Madrugada, mas fica disponível o tempo todo no site da CBN, né? Qualquer buscador de podcast você baixa. Então, fica lá o podcast, chama CBN Valorizando o Seu Bolso, ancorado dentro do CBN Madrugada, vai de terça para quarta, ou seja, madrugada de quarta-feira, logo depois da abertura do programa, e é reprisado de manhã cedo, quando o programa está fechando às 4h40 da manhã. Então, é uma conversa de 10 minutos. Mas quem é que tem 10 minutos para ouvir uma entrevista na internet? Pouca gente tem. Então, a foto da gravação da coluna, feita eu conversando com o apresentador online, né, por vídeo, pega 400 curtidas, sei lá. E 15, 20 pessoas gostaram de ouvir a reportagem. 40 ouviram, e 1/3 diz que gostou. Ou seja, a proporção é de 10% das pessoas que vão se interessar em aprofundar alguma coisa nas redes sociais. E o que a gente pode dizer é que 90%, pegando pela minha experiência pessoal, elas querem a notícia instantânea. A foto, elas querem olhar e concluir a partir de uma análise meramente visual. Então, hoje, o que a gente tem? O TikTok, que é uma rede social, você tem que passar uma mensagem, um filminho em poucos segundos. Qual é o futuro? Redes sociais segmentadas. Né? Como você já tem para encontros, para determinadas situações, você vai começar a ter especificamente para contadores, para peritos judiciais, para médicos. Então, você vai ter redes sociais segmentadas e um formato sempre instantâneo, porque essa é a característica da rede social. Né? E aí, a ideia da fake news, das notícias, que é uma separação, eu, por exemplo, tenho essa preocupação, porque eu tenho que seguir um código de ética da CBN a quem eu estou vinculado. Né? E nesse sentido, o Sérgio Barbosa está dizendo aqui para a gente que já me ouviu às 3 da manhã na rádio. Sérgio, obrigado. Eu espero que tenha sido
assim, eu não sabia que eu embalava as pessoas que perdem o sono, mas, de qualquer forma, eu espero que tenha sido uma situação favorável, né? Porque, normalmente, em madrugada, o meu público é de advogado voltando para o escritório porque ficou fechando um trabalho, motorista de táxi, pessoal da área médica, entendeu? Trabalhadores que largaram à meia-noite o trabalho no shopping, restaurante, pessoal do entretenimento. Eu tenho uns públicos muito segmentados, né? Então é bem curioso, o público da madrugada. E um ou outro que depois me conhece, vai lá ouvir durante o dia. De qualquer forma, eu queria devolver para vocês, falando de um outro aspecto, que daqui a pouco a gente vai abrir aí para os debates, para a interação com o público, mas eu queria falar da Covid especificamente dos períodos. Por quê? Porque uma situação que é preocupante e que a gente não tem tratado muito, e eu vou explanar a partir de um caso que aconteceu semana passada. Um colega perito, eu era assistente técnico, meu amigo até pessoal, conheço, tenho acesso e tal. Ele estava desde janeiro para ser intimado, para fazer um esclarecimento de um laudo onde ele é perito do juízo, eu assisto uma das partes. Ele simplesmente desapareceu. Desapareceu e ninguém sabia dele. Antes da pandemia ficar mais, eu diria assim, entrar na sua fase crítica, se tentou notificá-lo, o cartório entrou em contato, não conseguiu. Resultado, ele pegou Covid, ficou internado, ficou mal no auge, e no início do ano ele estava de férias, logo no retorno do recesso, e então aí houve um desencontro, e simplesmente o juiz aplicou nele, por conta de um dos lados que estava extremamente angustiado com o processo que não andava, o disposto no artigo 468 do CPC, que é aquele que diz que, sem motivos legítimos, deixar de cumprir o encargo que lhe foi assinado, ou seja, o juiz aplicou a ele aquela representação contra o órgão profissional e o multou por ele ter abandonado o processo. E agora, na semana passada, ele peticionou, anexando um atestado médico de que teve Covid, ficou afastado por ordens médicas da atividade profissional, não viu andamento processual nenhum, por razões de isolamento, a família, inclusive, o proibiu de ficar nas redes, no computador e etc. E ele teve um período, até porque tem uma pessoa com 60 e poucos anos, ele teve uma situação complicada, né? Não foi aquela Covid que você tem em 15 dias, você fica bom, ele ficou mais de um mês internado. Então, é uma situação que a gente precisa alertar. Olha, teve Covid, você tem que ter minimamente organizado os processos onde você está atuando e avisar os advogados, os juízes, e peticionar. É uma petição igual para todo mundo, porque atitudes podem estar sendo tomadas a partir do seu silêncio. Você não sabe se você morreu, se você simplesmente mudou de vida, né? O que houve. Então, essa é uma preocupação convencional, usual, e que é importante que a gente faça esse alerta, porque já tivemos o caso de um colega, e porque o advogado pressionou o juiz, ficou peticionando nos autos, que era um absurdo aquilo, que agora os processos já estão tendo andamento regular, e aquele perito não se pronunciava, né? Então, o juiz de próprio punho. E aí vai, até para pegar um pouco essa questão da produtividade, tem um juiz que me nomeia na Justiça Federal, sou perito recorrente dele, e ele entrou em contato comigo para discutir uma situação, e ele disse, olha, eu estou produzindo muito, você sabe por quê? Porque eu pegava toda terça e quinta-feira, eu só fazia audiência na Justiça Federal. E agora a audiência ela é virtual. Então, eu faço em meio-dia, em um período da tarde ou da manhã, o que eu gastava 2 dias inteiros dentro lá da minha vara. Então, está sobrando tempo. E o que está sobrando tempo? Os processos estão andando mais rápido na minha mão. Então, muita coisa aconteceu nesse sentido. Uma outra característica, e aí é um depoimento,
que é uma empresa com a qual eu tenho um contrato de assistência técnica, a pandemia trouxe um ambiente econômico diferente. As empresas buscando liquidez, né? E algumas empresas, dependendo do seu porte, de como foram mais ou menos afetadas pela Covid, passaram a fazer acordos nos processos judiciais. Então, eu estou sendo muito demandado por processos que não tem nem julgamento, mas é no seguinte sentido, está nem sentenciado. Doutor Gilberto, se eu fosse liquidar isso aqui hoje, qual seria o valor razoável para a gente propor um acordo? Então, eu faço, de acordo com aquele processo, esse estudo, e essa empresa, que é uma empresa multinacional, ela tem um poder econômico maior, ela estabeleceu uma política corporativa para o seu judiciário, o seu time de advogados, fazerem acordos nos processos em que ela tem maior probabilidade de derrota ou já teve uma sentença desfavorável, para fazer um acordo com desconto no valor da causa, né? Dentro de uma determinada meta. Inclusive, os advogados têm hoje já uma nova, eu diria, meta anual que vai impactar na produtividade e na participação nos resultados de todo o departamento jurídico, baseado no montante economizado em relação ao valor discutido nas causas. Então, virou uma política de algumas empresas partir para o acordo, porque exatamente as partes, em tese, menores ou mais fracas, estão mais necessitadas de liquidez. Então, estão mais suscetíveis a cederem, mesmo fortes no processo, para anteciparem o ingresso dos recursos. Viu? Está com vocês a palavra. Doutor Gilberto, a doutora Verônica, nossa brilhante ex-presidente, ela colocou aqui o seguinte: o ser humano é gregário, o virtual não contenta o presencial. Então, o presencial é necessário. Então, como é que a gente vive? Eu particularmente, imagino que o pior da pandemia é realmente o isolamento. E aí? Olha, eu concordo com a minha querida Verônica, no sentido de que o novo normal significa que a gente vai reduzir aquilo que era feito presencialmente. Aquilo que a gente tinha fisicamente não vai ter mais. Por outro lado, muitas coisas virtuais acontecerão. Então, por exemplo, eu já tive o caso agora que nunca tinha acontecido, na verdade, tive uma vez só, de uma audiência de discussão para a definição do laudo pericial. O juiz convocar virtualmente o perito e os assistentes técnicos para uma reunião virtual para debate e esclarecimento em relação ao laudo. Houve a apresentação do laudo, os peritos assistentes técnicos divergiram, ambos divergiram do perito do juízo, o perito do juízo manteve a sua opinião, ambos os assistentes técnicos continuaram discordando, e vão fazer o seguinte: fazer uma audiência virtual. Então, que são questões que talvez possam se tornar mais frequentes com esse recurso. Agora, eu concordo com a Verônica que o presencial é importante. Inclusive, os nossos almoços periódicos lá no Clube Naval, estou sentindo muita falta de vocês, né? Desse calor humano, de poder degustar, de tocar os amigos, né? Então, isso é muito importante, porque eu acho que é ali que a gente cria esse relacionamento, né? Essa empatia, o tete-a-tete, o olho no olho, né? Então, isso tudo é muito diferente. E a impressão que eu tenho é que se a gente achar que o novo normal vai ser todo virtual, a gente não vai ter base, né? Porque à distância todo mundo é valente, na internet você fala o que você quer, todo mundo acha que o seu bom senso é melhor que o do vizinho, então todo mundo critica todo mundo e os seus defeitos não aparecem, né? Então isso é extremamente complicado, né? Até porque, por exemplo, eu faço programa de rádio, um debate na FM 94, que é a antiga rádio
Roquete Pinto, uma vez por semana, e outro dia a gente faz pelo Zoom, é transmitido na internet, o apresentador, o Rafael de França, disse assim, eu queria pedir agora que todos ficassem de pé, tinha um advogado de terno, gravata e bermuda, né? Então, aquela coisa, a imagem do Cid Moreira, que a gente brincava antigamente, apresentando o Jornal Nacional. Mas é isso, né? A gente está em casa e essa semana tem uns colegas da Rede Globo que estavam apresentando e gravando de casa descalços, né? Exatamente, as mulheres ainda gostaram assim, estou mostrando aqui que não precisa usar saltinho, é a única coisa boa do isolamento de fazer entrevista de casa. Como não vai aparecer na tela, você se veste só da parte que vai ser exibida na tela. Então, trabalhando descalço, pisando em casa, assim, que é algo diferente, né? Não sei o que vocês querem comentar. O comentário é esse do doutor Francisco Jesus, nosso grande administrador. Como toda novidade, a rede social começou, como se diz na gíria, bombando, né? E os ajustes, segundo o doutor Jesus, estão se iniciando e que ele chama de higienização. Tá? Eu acredito também, eu concordo com essa teoria do doutor Jesus, né? Que vai fazer uma palestra aqui no dia 19 de outubro sobre o cadastro de peritos dos administradores, né? E eu não sei, eu realmente não, eu queria ouvir, já caminhando também para o nosso finalzinho, queria ouvir a opinião do doutor João Luiz sobre essa questão, tá? Como é que ele vê isso, como é que ele percebe, como é que ele está vendo o encaminhamento disso, dessa toda motivação social, rede social, aí em Goiás. Bem, né? E com essa pandemia, né, que aconteceu, o pessoal já caiu tudo pelas redes sociais, né? Eu mesmo já fiz da seguinte forma, eu já criei o Instagram profissional, o Facebook profissional justamente para isso, né? Mas em questão da pandemia, eu acho que a gente não deve ficar tanto isolado, né, igual alguns pensam, né? Eu já penso que deve ficar menos isolado. Porque o que nós devemos preocupar-se é com a questão de higienização, é máscara, manter a distância, né, das pessoas, né, de acordo com a recomendação da OMS, né? Mas não podemos deixar de viver, não. Mas é uma questão assim, é uma questão bastante complicada, assim. Veja bem, se eu deixo de ir na casa da minha mãe, eu não vou lá, já tem algum tempo. E se eu for lá e acontecer alguma coisa, como é que vai ficar na minha cabeça? É um negócio assim, complicado. Eu creio assim, que essa questão vai resolver parcialmente, né, com a questão da vacina, né? Surgir a vacina, o pessoal vai vacinar e parcialmente resolve, né? Eu creio que isso aí vai ser uma coisa que vai ficar definitiva, né? Assim como as outras gripes, H1N1 e etc. Não sou negócio cientista nessa área, né? Mas o que a gente percebe é isso aí, né? Pelo que o pessoal fala, né? E provavelmente resolva lá para 2021, certo? Mas a questão é complicada. Inclusive as nossas reuniões, desde março deste ano, certo, é feita virtualmente, né? Feita ali pelo Zoom, né? Já fazendo pelo Zoom tudo ali, já faz a ata também, certo? Então já aprendeu a fazer dessa maneira, certo? Inclusive algumas reuniões com peritos assistentes também, já faz remotamente, certo? Num certo sentido é bom e no outro e para outros não, certo? Você vê, se coisa remota, você vai economizar muito, e muito mesmo, certo? Você vai economizar, em questão de trabalho, você vai economizar deslocamento no carro, você vai combustível, despesas vão reduzir bastante, acidente, estacionamento, certo? Tem vários benefícios em questão de isolamento, certo? Tem muitos malefícios também em questão da socialização, certo? Em questão de aperto de mão, o calor humano que o brasileiro é acostumado, né? Doutor Gilberto, quer falar, doutora Silvana? O doutor Onida colocou aqui uma questão bastante interessante, né, que nós estamos habituados, né? O perito que não é visto, normalmente ele não é lembrado. O doutor Onida foi em cima aqui, né?
a perda decorrente do advento do processo eletrônico do home office é a visibilidade dos peritos nas varas, né? Então, aqui... Com certeza. Na verdade, a nomeação do perito, ela é, como a gente sabe, de confiança do juízo. Então, embora eu tenha tido agora, recentemente, durante a pandemia, na Justiça Federal do Rio de Janeiro, a ideia do sorteio. Então, muitos juízes estão partindo para que o cartório promova um sorteio para os peritos cadastrados, de maneira que muitos estão abrindo mão, abdicando de indicar o seu próprio perito, né? Sobretudo em determinados tipos de causa, de valores menores, baixos, em que você tem uma dificuldade ou uma menor complexidade, uma maior dificuldade em encontrar quem queira fazer, né? Então, isso é mais comum até nesses casos. Agora, existem algumas questões que a gente acabou que a gente não deu tempo, e eu acho que seria importante a gente chamar a atenção, mas uma delas até eu recebi aqui pela minha rede social, é a questão de você fazer o cadastro nesse período para atuar como perito, né? Em um outro caso também que eu fui acionado, de uma colega perita que venceu ela estava, quando veio o fechamento do fórum, ela estava tirando as certidões para reativar o cadastro de perita dela. E aí acabou que ela disse: eu gastei maior tempo, grana, dinheiro para tirar as certidões, fechou, e agora vai perder a validade, porque alguns valem por 90 dias, outros eu vou ter que ir de novo lá no conselho profissional para pagar por uma outra certidão, e não sei o quê. E agora como é que fica? Porque, embora em alguns casos você tenha a ferramenta online, para você fazer o cadastro online, até onde eu sei, não existe essa possibilidade, né? Nem de renovação, embora me parece que foram prorrogados os vencimentos, mas isso é uma questão que talvez a gente pudesse, pela associação, esclarecer, que é uma dúvida que foi trazida aqui, viu, Heriberto? Como é que fica essa questão dos peritos que estão com prazo vencendo e tem que apresentar a documentação, e quem estava vencido, estava renovando e não conseguiu completar a tempo, se eles vão dar aí uma extensão de prazo para as certidões que já tinham sido tiradas, né? Doutor Gilberto, depois avise lá essa pessoa que se comunicou com o senhor. As certidões aqui no estado do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, para quem reside no Rio de Janeiro, elas são gratuitas desde que a pessoa seja para se cadastrar como perito no TJ. Basta que faça uma declaração lá no cartório, ali, Avenida Almirante Barroso, 90, segundo andar, faça uma declaração, eles exigem alguns documentos, né, para certificar que é realmente para utilizar no cadastramento de perito no TJ, e essas certidões saem de graça. Se elas não forem de graça, são R$ 113 cada uma, a última que eu tirei, R$ 113 cada uma, são 4 certidões, então é um custo realmente razoável. Mas no RCPJ elas são graciosas. E dentro dos conselhos, eu acredito que o CRC, o próprio CRA, atentos a isso, podem renovar seguramente essas certidões. Se for no CRC, eu creio que a gente consegue lá com o presidente, com o doutor Samir, uma prorrogação do prazo de validade dessas certidões, para que a pessoa também não seja, mais uma vez, prejudicada pela própria pandemia. Tá certo? Isso aí é tranquilo. Bom, gente, são 19 horas e 28 minutos, nossa proposta é encerrar às 19h30, então eu já vou encaminhando aqui para a doutora Silvana, por gentileza, alguma consideração, já caminhando para o encerramento. Não, gostaria de agradecer o convite para participar desse painel. É uma honra muito grande estar ao lado de peritos tão renovados e pessoas tão amigas. Parabenizar a Aspecom pelos 20 anos e pelo trabalho excelente que vocês estão fazendo na disseminação do conhecimento. Agradecer ao doutor Gilberto por ter nos brindado com essas reflexões tão importantes,
porque cada um de nós está vivendo um momento muito novo, um momento de muitas dúvidas, né? Então, acho muito importante esse momento de compartilharmos essas nossas ansiedades e pensarmos juntos o caminho, né? O perfil do novo perito. Doutor Heriberto, muito obrigada. Desejo muito sucesso à nova diretoria, que tomou posse agora em setembro. Parabéns à PGES pelos 43 anos, e é isso. Obrigado, doutora Silvana. Doutor João Luiz, por favor, suas considerações finais, por gentileza. Eu agradeço aí o doutor Heriberto pelo convite, né, participar dessa live aqui, um curso, né, essa live, um curso mesmo. Com certeza aprendi muito, né, com o doutor Gilberto. O tema aí foi excelente, está de parabéns, né? Então, eu só tenho a agradecer aí, a doutora Silvana também, muito, muito obrigado. E parabéns aí à Associação dos Peritos do Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, né, pelos 43 anos, né, e que vá mais 43 anos, né, o centenário, né, meus parabéns aí, estão de parabéns, sempre acompanho a Associação do Rio, né, pelos cursos, pelo site, né, então está de parabéns mesmo, né, muito obrigado. E já fica o convite também para fazer uma live pelas PECON, certo? Só escolher o tema, né, a data e o horário aí, estamos à disposição, certo? Fazendo pelo Zoom e transmitindo pelo canal do YouTube, certo? E fazendo todo o material de divulgação também, certo? Então, fica o convite, ok? Obrigado. Ok, obrigado, doutor João Luiz. Doutor Gilberto Braga, eu queria só não deixar passar aqui 2 comentários que foram feitos aqui. Um do doutor Fernando Borges, ainda sobre redes sociais. Na opinião dele, esse processo de higienização das redes sociais, do modelo de exposição profissional baseado nas redes sociais, quem tiver habilidades sociais pessoais, ou seja, presencialmente, vai se destacar. Aí eu queria que o doutor Gilberto, antes do encerramento, fizesse um comentário sobre isso, e associado ao comentário da doutora Solange, que comentou aqui o seguinte: economizou passagem, hospedagem, conheceu pessoas que jamais imaginaria conhecer, e tantos cursos através das plataformas das redes sociais. Tá? Então, a gente tem a antítese. O doutor Fernando Borges considera que quem tiver as aptidões pessoais, presenciais, vai se destacar, e a doutora Solange, feliz da vida, porque conheceu coisas que ela acredita que jamais poderia ter oportunidade de fazer presencialmente. Doutor Gilberto Braga, um desafio para Vossa Excelência. Não, eu acredito que o presencial ele vai continuar sendo necessário, mas eu acho que a mudança veio para valer muito rapidamente. Ou seja, o que nós estamos agora implementando na APGERJ, por exemplo, é algo que nós talvez demorássemos alguns anos para fazer se não tivesse vindo a pandemia, no sentido de termos essa plataforma, nós não tínhamos essas lives, vários treinamentos que hoje estão disponíveis, eles eram somente presenciais. Então, a gente, entre nós mesmos, nós tínhamos muitas dúvidas e um discurso que eu diria que não era homogêneo quanto à necessidade de investir no mundo virtual. Então, isso até por nós não estarmos inseridos, não sentirmos, muitos de nós, essa necessidade, isso era algo que estava um pouco longe da nossa realidade, né? Então, eu acho que veio para ficar, num certo sentido. Eu, pessoalmente, prefiro presencial, mas eu tenho que concordar, até como professor que sou, que isso facilita o acesso, fica mais barato, não apenas por conta disso tudo que foi dito, mas também porque as escolas, de uma forma geral, de treinamento, de formação, de pós-graduação, estão praticando preços mais baratos, porque exatamente são online. Então, o preço do presencial é diferente do preço do online. Então, você vai ter 2 tipos de medida, ou, digamos assim, e que vai, talvez, não sei se vai ter a mesma consideração, mas para determinadas finalidades, por exemplo, de comprovação de titulação, talvez sejam diferentes. Então, nesse sentido, há uma democratização, e a democratização, o acesso facilitado,
só facilita o desenvolvimento das atividades periciais, na minha visão. E, para te devolver, já que eu falei de aula, de ser professor, só contar uma experiência que é curiosa. Semana passada eu fui dar aula na Fundação Dom Cabral, lá em Nova Lima, e a gente ia de véspera, dormia, e lá cada professor trabalha um período, manhã ou tarde, são um curso de desenvolvimento de conselheiros, um curso de governança corporativa, e aí eu, que normalmente ia de véspera, eu fui no mesmo dia para dar aula à tarde. Aí cheguei lá no meio da manhã, tinha um colega dando aula na parte da manhã, usando aquela máscara plástica, né? A gente chama de face shield, e aí a coordenadora me liga, desesperada no celular, disse assim: professor Gilberto, eu falei, pô, não, o senhor sabe que o senhor não pode ficar sem máscara. Eu estou de máscara. Não, o senhor não está entendendo. Esse negócio desse face shield aí não pode. Eu falei, como não pode? Não, porque isso não é máscara. Porque o que aconteceu? O professor estava dando aula, meu colega, e ele, por estar com o microfone, parte, era um curso híbrido, parte presencial, porque para poder dar o distanciamento dentro da sala de aula, cortaram-se várias vagas e vários alunos foram estimulados a fazer o curso virtualmente. Então, você tinha uma captura de microfone com som ambiente, o microfone plugado aqui no professor, na lapela dele, né? E ele, então, um aluno reclamou que o som estava abafado. O que o professor fez? Como ele estava com aquela face shield, ele tirou a máscara convencional e entendeu que o face shield ali fazia a função de máscara. E aí aquilo gerou, foi parar na presidência da Fundação Dom Cabral, que mandou uma circular esclarecendo que aquilo era ante-lei, que o governo de Minas Gerais, que a prefeitura, todos regulamentam a obrigatoriedade de eventos públicos. E aí tem uma série de coisas nas quais se incluem as escolas, o uso da máscara é obrigatório e a escola, a fundação, poderia estar até sujeita a uma penalização por ter um prestador de serviço, um professor, dando aula sem máscara. E ele, não, mas eu estou de máscara. Não, isso não é máscara. Então, fica aí um alerta, né, para quem for fazer qualquer atividade, que eu descobri que o face shield, que a gente diz que é aquela máscara inteira, não é máscara, para fins jurídicos e legais, definido em lei. Tá bom? Um abraço a todos. Doutor Gilberto Braga, muito obrigado. Doutora Silvana, muito obrigado. Doutor João Luiz, muito obrigado. Tem aqui um aviso final a quem estiver assistindo, vou colocar aqui, sobre o TRTRJ, que está regulamentando novo cadastramento de peritos para assistência judiciária gratuita, tá? Já foi postado lá na Associação de Peritos, tem um aviso no nosso site. E lembrando aos colegas que na próxima dia 5 de outubro, nós estaremos aqui com a doutora Gelsa Barbosa falando sobre as perícias de engenharia, tá? O novo ramo da engenharia, e com a abertura do nosso colega, viu, doutor João? Com o nosso colega Baby Thier, lá da presidente da Associação Baiana de Peritos. Estaremos aqui. Muito obrigado a todos vocês pela disponibilidade de estarem aqui e até um próximo encontro. Doutor Gilberto está devendo mais uma palestra mais para adiante, para repetir ou atualizar aquela palestra que nós tivemos naquele almoço lá no saudoso Clube Naval. Tá certo? Grande abraço a todos, uma excelente noite, muito obrigado. Tá bom? Estou encerrando aqui o nosso tá certo? Obrigado. Tá? Obrigado. Saindo aqui.